Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom e o quão maravilhoso é ter essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, entender que somos livres para tomar as nossas decisões. Eu ouço, porém, a minha vida ela só muda quando verdadeiramente eu quero. E quando eu coloco em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo acerca da palavra de Deus, unindo o meu cotidiano com o meu aprendizado acerca da palavra de Deus. Isso me traz resultados bons e muito positivos. O Senhor, Ele tem um recado para mim e para você. E esse recado de Deus para mim e para você nesta manhã irá mudar a minha vida e a sua. Precisamos colocá-lo em prática. E o recado de Deus nessa manhã, ele está aqui no livro de Provérbios, o capítulo é o 6, e inicia aqui no versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer assim: as 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e o que espalha discórdia entre os irmãos. Aqui a palavra deixa bem clara que o Senhor, Ele detesta, Ele tem abominação pelas pessoas que fazem discórdia entre os irmãos. Sabemos que Deus, Ele é amor. E se eu quero agradar a Deus, eu preciso espalhar o amor. Mas Ele está dizendo para mim que contrário ao amor é o ódio. E quem carrega o ódio, a raiz do ódio, é a amargura, é a arrogância, é a maldade, é pensar em fazer o mal o tempo inteiro. E esta pessoa, ela está distante de Deus. Porque quem está próximo a Deus, ele pensa no amor, ele quer praticar o amor, ele quer viver o amor, ele quer espalhar o amor, porque Deus é amor. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o que nós vamos ter é amor. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos encheremos de ódio, de amargura, de olhar altivo. Teremos prazer em confusão. E é isso que Deus está dizendo que Ele abomina, Ele detesta. O filho, a filha que faz a confusão. Não que Ele está dizendo, eu detesto tal pessoa, não. Ele está dizendo, eu detesto a discórdia. Então você precisa entender que você não pode ser um semeador de discórdia. A discórdia, ela vem quando eu gosto de ver o outro brigando, quando eu gosto da confusão, da fofoca, do mexerico, e vem outras coisas juntos. Então, nesta manhã, o Senhor ele está dizendo para mim e para você, olha, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque no decorrer do seu dia isso será natural. Você vai encontrar pessoas maldosas desta maneira. Você encontrará pessoas que elas te olharão com um olhar altivo. Você encontrará pessoas que vão fazer mexerico de você. Vão zombar de você. Vão escarnecer de você. Mas você precisa entender que fizeram isso e muito mais com Deus. Quando Ele estava em forma de Jesus. Então eu preciso me alegrar
porque felizes os que sofrem. E se eu estou sofrendo por Jesus, se eu estou sofrendo porque eu quero servir a Deus, eu não vou atrair esse detestar de Deus para mim. Eu vou atrair a atenção dele, o amor dele para mim. E eu preciso escolher atrair o amor de Deus para mim. Porque, como diz aqui no versículo 18, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que apressam para fazer o mal. Os meus pés, ele não pode estar apressado para fazer o mal. Os meus pés precisam estar manso e humilde de coração. Ou seja, o coração e os pés daquela pessoa precisam estar tranquilo. Porque Deus, ele age em meio à mansidão, ao amor. Aí finaliza ele dizendo no 19: a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e o que espalha discórdia entre irmãos. Muitos vão fazer fofoca, mexerico de você, mas que não seja você este, porque este é o ponto que Deus detesta: o mexerico, a conversa, a calúnia, coisas vãs que não frutificam em nada. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso viver aquilo que eu tenho para viver no dia de hoje. Eu preciso me aproximar de Deus e o resto Deus vai acrescentar. Eu só preciso crer. Por isso, nesta manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu preciso que você não seja esse que tem esses pontos negativos. Eu preciso que você seja esse que me ama ao ponto de fugir desses pontos. E nós podemos. Nós conseguimos. Porque não estamos sozinhos. Temos um Deus que é todo-poderoso. Por isso, seja esta que semeia a paz e o amor. E Deus se encarregará de fazer o resto. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor nos ajuda, nos conduz. Te amamos, te agradecemos, te louvamos, não só hoje, mas todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. Evangelizar é algo muito bom. E isso nos faz crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.